Glória a Deus, amados. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Louvado seja o Senhor pelo canal do Projeto Aliança. Tem feito maravilhas e bênçãos na vida de muitas pessoas. Amados, como falei no vídeo anterior, hoje eu quero falar um pouco sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Mas eu quero te convidar a ler a partir do capítulo 4, até o versículo 18. Ali você vai ver que Jesus começou seu ministério, começou a fazer grandes coisas. Eram ensinamentos, ministrações, curas eram feitas. De todos os lados vinham pessoas que queriam vê-lo. A forma como ele agia, a forma como ele tratava com as pessoas, a forma que ele fazia diferença na sua época. Em cima de tudo isso, amados, nós vemos que Jesus mostrou a diferença, fez a diferença na sua época. E conquistou, livrou, libertou a muitos. E por onde ele passava, ele conquistava, ele cativava as pessoas pela forma como ele agia. De uma maneira simples e serena, duro na hora que precisava ser, claro, mas acima de tudo, mostrando o poder de Deus na vida das pessoas. O poder que transforma, o poder que renova, o poder que liberta. É essa ação do Espírito poderoso do Senhor na nossa vida. E nós vimos pelo caminho que ele vinha e fazia discípulos. Pastor, quem são discípulos? Discípulos, amados, são seguidores, alunos. Só que é uma característica diferente. Um aluno comprometido em fazer diferença. A forma como Jesus estruturou os seus discípulos foi de uma forma para que depois da ausência deles, eles fizessem diferença. E com o passar dos anos, amados, foram chamados, com o passar do tempo, melhor dizendo, foram chamados de cristãos. Hoje, amados, nós estamos aqui para fazer a diferença na nossa época. Somos os discípulos de Jesus, com que Ele conta para que nós possamos levar a palavra, levar a esperança, levar a bênção à vida de muitas pessoas, mostrando que o caminho é Jesus, que Jesus é a salvação. Então, amados, nós somos discípulos do Senhor, nós somos os chamados cristãos, mas nós somos comprometidos, nós somos aplicados, nós somos eficientes e dedicados naquilo que nós fazemos. Amados, no nosso ministério, na nossa vida particular, é isso que vai fazer diferença. O nosso comprometimento com as questões de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Amados, uma pesquisa recente falou o seguinte, que a Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo. Mas essa pesquisa também revelou que é o livro menos lido. Por quê? Às vezes falta o quê? Um comprometimento. Ah, você é cristão? Sou. Mas a vida continua da mesma forma, continua do mesmo agir, não segue as orientações de Jesus. É isso que Jesus quer. Mudança de atitude, mudança de vida, mudança do nosso eu. Ele se preocupa com isso, porque Ele quer que amanhã nós sejamos bênção. Hoje nós sejamos bênção na vida de muitas pessoas. E ele começou seu ministério, amados, de uma forma linda, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, meus amados. E grande multidão estava seguindo por onde ele passava. E em determinado lugar ele parou, se assentou. E o capítulo 5 começa assim. Jesus, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se. Por que eles se aproximaram, amados? Eles se aproximaram porque eles estavam perto, queriam estar próximos, queriam estar ali junto com Jesus. Para quê? Para fazer diferença, para mostrar que eles eram irmãos? Não. Eles queriam aprender. Eles sentiam a necessidade de sentir aquela mudança, aquela questão na vida deles. Eles se sentiam, amados, necessitados de receber aquela palavra que ia fazer diferença nas suas vidas. Seus discípulos aproximaram-se deles e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados. Pastor, bem-aventurados é feliz? Uma das formas de bem-aventurados, sim, é o dizer que é feliz. Mas é uma forma muito mais profunda, muito mais extensa. É ser muito mais que feliz. É o significado, é o sentido da palavra. Mas, de onde vem esse sentido?
De onde vem? É igual a alegria de se comprar um carro? É igual a alegria de se arrumar uma namorada? É igual de fazer um churrasco no domingo? Não. O sentido dessa palavra é muito mais profundo. Dá o sentido da alegria. É tudo refletido. É um resultado da salvação que é proporcionada por Jesus. Essa alegria vem desse resultado da salvação, da ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. Então, o bem-aventurado é a pessoa realizada, capacitada, aproximada da salvação de Jesus. Que entendeu o seu recado, que entendeu a sua posição, que entendeu a necessidade. Não é devido às coisas materiais, não. São coisas que vêm do Espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou algumas traduções sabem como humildes de espírito. O que é uma pobre de espírito? Eu fiz uma anotação. Indica uma pessoa que reconhece que pelas suas próprias forças não consegue chegar a lugar nenhum. É diferente de uma pessoa dizer assim, eu dependo de Deus, mas quer agir pelas suas próprias forças. O pobre de espírito, ou o humilde de espírito, ele reconhece que sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Ele é indefeso, ele é incapaz de proporcionar certas coisas sem a ação, sem o fluir de Deus. Quando Jesus estava caminhando e vinham as multidões perto dele, ele começou a chamar alguns homens. E um deles fala no 4:22. Ele fala com Tiago e João. Eles estavam num barco ali pescando com seu pai. E o versículo 22 fala, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiam. Havia uma cultura familiar ali. Havia uma cultura de família, alguma coisa que havia sido passado de geração em geração. Só que eles viram em Jesus uma necessidade, uma força maior que haveria de suprir tanto as suas necessidades familiares, deixaram os seus conceitos, deixaram as suas tradições, deixaram tudo que eles haviam aprendido até hoje para ir atrás de Jesus. E o seu barco é a fonte do seu sustento. Eles entenderam que Jesus é o seu sustento. Ah, pastor, você está falando para me abandonar tudo e ir para Jesus, seguir Jesus? Não estou falando isso. Eu estou falando que se você tem a graça, se nós temos a graça de trabalharmos e temos uma casa, de termos sustento, é porque Jesus tem nos abençoado. Porque Deus tem nos abençoado. Porque o Senhor tem feito a diferença na nossa vida. E quanto mais nós reconhecemos, quanto mais nós nos esvaziamos do nosso eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço essas coisas, mais próximos de Jesus nós vamos estar em entender esse ponto. Enquanto o mundo fala que nós temos que ser prósperos, dependentes, não dependemos de ninguém, Jesus vem em uma contrapartida, vem falando, bem-aventurados, felizes, muito mais que felizes, muito mais, superior a essa felicidade que nós encontramos e vemos no dia a dia. É o pobre de espírito, o humilde de espírito. Há uma promessa. Porque deles é o reino de Deus. Esvaziar-se do eu e procurar fazer diferença nos nossos tempos, dependendo do Senhor, é o que vai nos levar além. O momento que nós passamos, amados, um momento de crise, muitas vezes devido a esse vírus que nós estamos vivendo, é o governador que vai fazer diferença na nossa vida? É o presidente, é o nosso patrão que vai fazer diferença? Não. É a bênção de Deus. Deus vai sustentar o seu povo, amados. Deus vai sustentar a sua igreja. É isso que nós temos que entender. Depender do Senhor. Depender da graça do Senhor. Por isso, amados, devemos ser pobres de espírito, esvaziar o nosso eu. Sou capaz, eu posso tudo, eu sou imbatível, eu sou super-homem. Sem Deus nós não somos nada. Sem a graça do Senhor nós não chegamos a lugar nenhum. É isso que nós temos a entender. Amados, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, melhores nós vamos estar.
e vamos ser bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Deus seja soberana sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, e que nós possamos fazer diferença onde nós estivermos, sempre lembrando que sermos bem-aventurados é uma sensação de termos a salvação em Cristo Jesus. Você já experimentou isso? Mas curta nosso canal, dê um like lá. Se você não é inscrito, ainda nos ajude, compartilhe, amados, esse estudo. É um simples estudo, tínhamos muito mais que falar, mas o tempo ficaria muito longo, muito profundo, muito comprido esse vídeo, por isso nós vamos resumir. Temos muito mais coisa para falar, mas bem-aventurado é aquele que depende do Senhor. Grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.